Fala pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui hoje na Praça da Matriz, em Sabinópolis, onde temos a honra de receber a doutora Michele Siqueira, ela que é advogada, é vereadora em Belo Horizonte e hoje está aqui a convite do grupo de mais atípicas de nossa Sabinópolis. E estamos aqui hoje para uma conversa com ela, né? Uma conversa rápida. Doutora, por favor, se apresente. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui em Sabinópolis, a convite das Mães Atípicas. É uma missão de vida, né, defender os direitos das pessoas com deficiência. Eu sou advogada e especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência há 15 anos, e há 15 anos que eu criei um projeto social de advocacia voluntária. Maravilha. E foi aí que eu me encontrei com as comunidades atípicas para garantir os direitos, porque essa é a nossa missão, fazer com que aquelas leis se tornem verdadeiras políticas públicas que garantem direitos. Coisa linda, maravilhosa. Seja muito bem-vinda à nossa Sabinópolis. É uma honra estar aqui conversando com você hoje. E, claro, né, existem desafios nessa jornada. Você poderia falar um pouquinho desses desafios para nós? Bom, nós temos as melhores leis no mundo. E olha que eu pesquiso tudo, eu estudo 24 horas por dia a lei, né? E o nosso maior desafio é o cumprimento dessas leis. Então, como vereadora de Belo Horizonte, eu tenho feito isso todos os dias, informando para os órgãos, para as prefeituras, para os postos, para todos os órgãos que estão ali inseridos, incluídos na defesa do direito da pessoa com deficiência, que existem leis e que eles têm que cumprir. Inclusive, eu tenho uma lei muito relevante no município de Belo Horizonte, que eu tenho muito orgulho de falar sobre ela, que é a lei que garante o prazo indeterminado para os laudos que atestam deficiência permanente. Essa lei, ela está inspirando leis em todo o Brasil, porque ela garante o direito para todas as deficiências. Ou seja, aquela deficiência permanente que não vai deixar de existir, por motivos óbvios, ela não precisa de mais burocracias para garantia de direitos. Porque hoje existe todo um caminho e acaba que as pessoas, né, mães e pais atípicos, se às vezes fecha ali, né, uma porta, acabou a burocracia, eu não consigo ir além disso. Então, essa lei é como se fosse universal. O caminho, ele diminui ali os obstáculos? Com certeza, porque hoje, a cada 6 meses, os órgãos têm cobrado das famílias a atualização desse laudo. Sim. Então, vamos supor, né, vou dar o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, hoje, nós estamos sem psiquiatras infantis nas redes, tá? Isso é um problema em todas as cidades. E se nós não temos o psiquiatra ou o profissional que pode garantir esse laudo, essa família fica um tempão para conseguir esse laudo atualizado. Aí ela fica sem acesso a direitos, sem acesso a medicamentos, sem acesso a tratamento, por uma burocracia que a gente enfrenta e nós precisamos resolver. E eu, em Belo Horizonte, né, nossa lei, ela é municipal, porque hoje eu sou vereadora em Belo Horizonte, sim. Ela serve de inspiração para os municípios também, para que resolvam seus problemas municipais. Porque tramita no Congresso Nacional, inclusive recentemente foi aprovada na Câmara e no Senado, falta a sanção do presidente da República, a lei que garante o prazo indeterminado para quem tem o TEA. Mas ainda não foi sancionada, precisa aguardar a sanção do presidente da República. Já a nossa lei, ela já foi sancionada pelo prefeito de Belo Horizonte, já está em vigor. E o que nós estamos fazendo agora? Agora eu estou encaminhando ofício para todo mundo de Belo Horizonte, né, todos os órgãos, para informar, olha, existe essa lei, vocês têm que cumprir, vocês não podem cobrar mais laudos atualizados, uma vez que o prazo desses laudos é indeterminado. Inclusive para o INSS. A gente encaminha ofício para o INSS para informar. Cumpra a lei do nosso município. Entendi. Que maravilha. Isso meio que abre uma condição para que outros municípios, né, igual a senhora já falou, para a gente poder, sei lá, de repente conseguir fazer valer isso aí. Porque às vezes
as pessoas ficam muito na mão só de não tem condições, acabou aqui, o seu caminho é só esse, e a partir de agora você vai caminhar sozinho, sem direito, muitas vezes, a algum tipo de benefício. E graças, né, à minha formação de advogada, que eu tenho feito um trabalho de legislação bem legal mesmo, bem técnico. Entendi. E tenho também, recentemente eu assumi a segunda presidência da União dos Vereadores do Brasil, seção Minas Gerais. E eu vou apresentar também para a UVB um planejamento para a gente capacitar os vereadores. Para da mesma forma que eu estou trabalhando bem a legislação lá em Belo Horizonte, para que os vereadores dos quase 5 mil municípios que nós temos no Brasil trabalhem bem a pauta da pessoa com deficiência. Entendi. Porque nós precisamos de políticos comprometidos. Não só o político que fala da pauta no dia do autismo, ou no dia da síndrome de Down. Nós precisamos que esses políticos se comprometam diariamente na garantia desses direitos. Porque ainda temos muito ainda aquela pessoa, né, que ela assume ali um cargo público e ela, vamos nichar aqui e falar só, nós vamos bloquetar a rua, vamos não sei o quê, e pautas às vezes que ficam à margem de toda uma atuação, que poderiam ser realmente mexidas, eu estou falando aqui como pai atípico, né, não são trabalhadas, não são sequer tocadas. É isso. E eu estou à disposição, né, para cuidar dessas famílias atípicas, para defendê-las, como eu sempre fiz. Eu comecei esse trabalho há muitos anos atrás, chamada pelas famílias atípicas. E vendo os problemas, os desafios enfrentados, e a maioria deles eu tinha que ir para a justiça para garantir os direitos, a primeira ação que eu tive na defesa das famílias atípicas foi a retirada de um livro das escolas municipais que continham expressões capacitistas. Ai, meu Deus. Naquela época, 2014, a gente não tinha nem a publicação da lei Berenice Pian, Lei Brasileira de Inclusão, que veio depois de 2015. Sim. Então a gente tirou esse livro e a partir daí a gente começa esse trabalho de garantia de direitos. Porque o que eu faço, né, enquanto advogada, é ir para a justiça para efetivar a política pública. Entendi. E aí eu tive que ir para a política para, na ponta, fazer a política pública funcionar. Imagino que esse seja talvez o maior desafio, né? Olha, eu enquanto técnica advogada preciso fazer valer e não consigo porque eu tenho que estar lá dentro. E aí entrou e estou desembolando, estou fazendo muito a minha parte, né? Mostrando o que é possível fazer. Entendi. Que quem fala que não dá para fazer é porque não tem competência para fazer. Com certeza, falta muito. Porque uma cidade inclusiva de verdade é uma cidade que atende todas as pessoas. Uma cidade acessível é a condição para que todas as pessoas acessem todos os produtos, serviços de maneira autônoma e segura. Então, se essa cidade não é uma cidade acessível para todos, não é uma cidade acessível para as pessoas com deficiência. Então, nós temos que lutar para que uma cidade seja acessível e justa com todas as pessoas. E o meu recorte é o recorte de prioridade da pessoa com deficiência. Maravilha, sensacional. Doutora, então, para as mais atípicas de Sabinópolis, que formam um movimento tão importante em nossa cidade, qual a mensagem a senhora gostaria de deixar para essas pessoas, para essas mães e para nós, pais atípicos também? Bom, quais conselhos, incentivos? Olha, não desistam. É desafiador, é difícil como tudo na vida, mas vocês têm a lei ao lado de vocês e tem grandes aliados que querem fazer dar certo, querem que a inclusão vire rotina de verdade. Que é para isso que eu saio todos os dias. Ao abrir o olho, eu penso sempre na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Inclusive, quero compartilhar com você que ali no hotel, enquanto eu conversava com a pessoa sobre o direito das pessoas, eu já pensei em um novo projeto que eu vou apresentar em Belo Horizonte, mas eu não vou dar o spoiler dele aqui. Mas gostaríamos de spoiler. Um projeto que vai ser muito relevante, que eu acho que vai servir para o Brasil todo também. Doutora, olhando para o futuro da inclusão, especialmente num município pequeno como a nossa Sabinópolis, como a senhora acredita que a colaboração
entre a comunidade pode fazer a diferença, pode realmente ser inclusivo? Bom, a comunidade, eu entendo que garantir o direito da pessoa com deficiência é um dever de todos nós, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, essa parceria, ela tem que dar certo. Temos que ser aliados da garantia do direito das pessoas com deficiência. Isso é um passo fundamental para que a inclusão seja parte da vida de todas as pessoas, que a inclusão realmente vire rotina. De fato. Quando a gente fala de futuro de inclusão, de município, de parcerias, público-privado, comunidade, famílias, a senhora tem alguma ideia de como Sabinópolis pode trabalhar isso, partindo do princípio do movimento das mães atípicas, que antes desse movimento não tínhamos absolutamente nada nesse sentido. A partir de agora, temos um grupo de mães que se uniu, chegou até você, te trouxe aqui. Então, você tem alguma ideia de como que a gente consegue, olha, mães atípicas, vão atrás de fulano, atrás de ciclano, alguma coisa com relação a isso? Bom, primeiro, eu sonho em um dia que os municípios, espero que seja um futuro bem próximo, né? Que os municípios garantam os direitos básicos das pessoas com deficiência, que estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei Berenice-Piana. Nós queremos que os direitos sejam cumpridos, nós não pedimos nenhum favor. Então, eu entendo que esse movimento de mães atípicas que acontece aqui em Sabinópolis, ele mexe com as estruturas, porque ele faz todos os órgãos entenderem que nós estamos aqui, nós vamos lutar, nós não vamos desistir e nós vamos chegar em todos os espaços, como elas chegaram em Belo Horizonte. Eu sou uma grande aliada dos direitos das pessoas com deficiência, ou seja, eu cobrarei da prefeitura ou de qualquer pessoa que seja, que os direitos sejam garantidos, porque nós temos meios para cobrar. Agora, é muito mais inteligente o órgão que cumpre aquilo que está garantido por lei, para que ele não seja obrigado a fazer, porque a lei está clara, você tem que cumprir. A gente não descumpre lei, a gente cumpre. Lei está aí, é para a gente seguir ela. E é isso que eu sonho para Sabinópolis, que tenhamos terapias especializadas, que tenhamos educação inclusiva de qualidade, com todo o sistema educacional inclusivo para todas essas crianças, adolescentes e adultos. Eu sonho também para Sabinópolis, como eu sonho para que todos os municípios tenham, uma casa da família atípica, para que a gente também cuide de quem cuida, porque essas famílias que cuidam das pessoas com deficiência merecem ser cuidadas. E nós temos uma política nacional de cuidados, ou seja, as prefeituras podem incluir nesses programas nacionais para garantir esses cuidados, como a Casa da Família Atípica. Em Belo Horizonte, eu estou trabalhando muito para isso e sou aliada dessas famílias para que todos os municípios de Minas Gerais façam aquilo que devem fazer, que é cuidar de quem mais precisa. Pois é. Em tempos de o óbvio, que precisa ser dito sempre, a gente sempre esbarra às vezes no isso não dá para fazer, é inviável, mas nós estamos falando do mais fácil, né, que seria cumprir a lei. Você não precisa criar, você não tem que... Já existe um caminho que foi traçado, que já foi desenhado, que já está ali, né, funcional, completamente pronto, só precisa fazer valer. É isso. E nós estamos aí para fazer valer o que diz a Lei Brasileira de Inclusão e todos os regramentos jurídicos que garantem os direitos das pessoas com deficiência. Bom, quero agradecer de novo a oportunidade, me colocar à disposição, falar que eu estou muito feliz de estar aqui na cidade, espero voltar com mais tempo para conhecer tudo, inclusive fazer uma visita nos postos, nas escolas, para entender como que está funcionando esse cumprimento da lei e me colocar à disposição também dos gestores para fazer com que essas leis sejam cumpridas, para que não seja um motivo do não cumprimento a falta de conhecimento ou a falta do recurso, né? Porque na maioria das vezes, quando você vai cobrar, eles alegam que não tem recurso. Mas tem muito lugar para buscar recurso, que inclusive as prefeituras podem se enquadrar para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Exatamente, pessoal, oportunidade de networking com quem sabe.
entendeu? Com quem já está trilhando isso aí há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Pois é. Hoje, então, tivemos a honra de receber na nossa praça a doutora Michele Siqueira, advogada, vereadora em Belo Horizonte, há mais de 15 anos lutando pela causa da pessoa com deficiência em nosso estado e, consequentemente, chegando aqui para a gente hoje através das Mães Atípicas de Sabinópolis. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigado, equipe. Sensacionais. Junto, e, ó, mais uma plantinha, uma sementinha da inclusão plantada aqui. E quero também agradecer as meninas que me convidaram, as Mães Atípicas, que são minhas parceiras de primeira hora. E elas tenham certeza que eu estarei ao lado delas até depois do fim. Que a inclusão vire rotina. Que a inclusão vire rotina.